Hebreus capítulo 4. Do verso 1 até o 3 e do verso 9 até o 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, de entrar no seu, em algumas traduções está, descanso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Querido, preste atenção numa mistura que iria produzir um resultado na vida desse povo. A Bíblia diz que a palavra revelada, a palavra impregnada do Espírito de Deus não produziu efeito nas pessoas, porque não encontrou nelas fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Verso 9: portanto, igreja querida, ainda há um lugar de repouso para o povo de Deus. Querido, dá glória a Deus por isso. Repita: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. De que lugar você está falando? De um lugar de repouso. Porque aquele que entrou no seu repouso, no seu descanso, ele próprio, o próprio Jesus repousou das suas obras. E o próprio Deus também repousou das suas obras. Que obras são essas? A obra da criação, Deus está descansando, porque tudo está terminado. A obra da redenção, Jesus descansou, porque tudo está consumado. Mas há uma obra, querido, que ainda o Espírito Santo de Deus está realizando nesse exato momento. Levar você para o descanso. Pastor, você está falando da morte? Não, estou falando de um lugar de descanso. Que na eternidade você vai morar, mas que você pode pisar lá agora. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Procuremos então entrar nesse lugar de repouso, para que nós não possamos, meus irmãos, cair no mesmo descuido que houve de desobedecer e não viver o que Deus tem. É uma palavra de amor para nós, de alerta, querido, de urgência, Filadélfia. E eu quero compartilhar ela com você. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Senhor, obrigado por cada vida que está aqui, do menor ao maior. Deus, olhando para o rostinho de cada um deles, eu penso que não há um homem sequer, uma mulher sequer aqui, que o Senhor não ame, que o Senhor não tenha um plano maravilhoso, deste altar, nesta igreja, na Mirim. Pai, todos nasceram debaixo de um propósito, e eu declaro que o mundo não os levará, porque eles pertencem a Ti, Jesus. Ensina esse homem, coloca essa confiança no coração dessa mulher, que não é um momento de se desesperar, não é um momento de se vender para o mundo, é um momento de descansar em Deus, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas, que nós sabemos de fato em quem nós temos crido. Eu tenho um Deus imutável, um Deus que não muda, é o mesmo ontem, hoje e permanece eternamente, e Ele é comigo. Todo que crê que esta palavra é para cada um de nós, diz amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, um instante da sua atenção, porque pode fazer toda a diferença. Esses minutos que nós estamos ouvindo o Espírito de Deus e aquilo que nós vamos viver. Aliás, querido, nenhum de nós
poderia acrescentar um côvado, diz a palavra de Deus, 1 metro, um dia, 1 hora, nas nossas próprias vidas. Não sabedor do que eu vou viver, eu prefiro confiar e me apegar nele, querido, certo de que ele é comigo. O livro, querido, aos Hebreus, como o próprio nome diz, ele é escrito por alguém cheio do Espírito Santo. Não há um autor que os historiadores descrevam quem é essa pessoa, mas o fato é que ele, cheio do Espírito de Deus, escreve aos judeus de nascença. Judeus que num determinado momento haviam se convertido ao cristianismo. Por isso o livro é aos Hebreus, judeus de nascença. E como todo judeu, querido, é fato que eles nasceram impregnados de costumes e principalmente da religião. Isso é muito forte dentro da criação judaica. Os meninos muito novos, eles são ensinados a decorar a Torá. Eles são ensinados a ter o convívio de oração e de reconhecimento de quem é o Deus, o Criador de todas as coisas. Mas na antiga aliança, querido, aquele que era o povo de Deus, e se você ler todos os textos da antiga aliança, você vai perceber que Deus se refere a este povo como sendo o povo de Deus. Mas na nova aliança, este povo, ele também, querido, é carente de aceitar Jesus como eu e você também aceitamos. Eles também precisam agora desfazer, querido, a mentalidade religiosa que foi tão impregnada dentro deles. Eles precisam se tornar judeus messiânicos. Este é o judeu que reconhece Jesus Cristo como o Senhor. Ele já não é o povo da velha aliança, embora, é claro que Deus tem um cuidado especial com aquela nação. É notório uma nação, territorialmente falando, tão pequena, ser tão protegida, ser tão inteligente. Eu digo isso porque a tecnologia de Israel, ela é comercializada no mundo todo. Tudo que você ouvir falar sobre tecnologia, você vai se deparar em todos os segmentos com algo de Israel. É um favor de Deus. É algo que está inserido sobre aquela nação. Mas também, querido, está sobre ela o peso do judaísmo. Nós tivemos a oportunidade de estar lá por 2 vezes. Querido, e tudo ali tem simbolismo para eles. A pedra, a planta, o sol, a lua, tudo tem um porquê do Criador. Então isso está inserido dentro deles. Então quando nós lemos que há uma conversão, uma troca, querido, de deixar todo o costume, a religiosidade, toda aquela maneira de viver por Cristo, é porque eles têm certeza, Ele é o Salvador. Eles não trocariam a maneira de viver e as crenças, se eles não tivessem a certeza, Ele é o Messias. Quando nós nos convertemos, eu penso que também houve rompimentos na tua vida. Algumas coisas que você tinha certeza, quando Deus abriu os seus olhos, a certeza que nós tínhamos é que nós estávamos fazendo a coisa errada. E por isso nós nos convertemos. Eu tinha certeza, pastor, que aquilo era Deus, mas quando a venda caiu, aquilo é um demônio. Quando o escritor escreve aos Hebreus,
ele deixa claro, querido, que esse povo, eles também está dividido. O escritor está preocupado com o povo que escolheu Jesus, que serve Jesus, mas que, diante das dificuldades e da perseguição que estava havendo, eles estão inquietos. Eles estão duvidando da sua própria fé agora. Eles não sabem se esse verdadeiramente é o caminho. Então o escritor diz: não façam como seus pais. E aqui ele coloca a passagem da da terra prometida, da antiga aliança. Quando o povo chegou, e eles estavam prestes a viver tudo que Deus tinha prometido. Mas eles não esperavam que aquela terra tinha que ser conquistada. Eles tinham um Deus poderoso. Mas quando eles olharam a terra, ao invés de olhar para esse Deus, eles olharam o inimigo e olharam para eles. Olharam o inimigo e olharam para eles. Onde estava Deus? Esquecido por um momento. O Deus que tinha feito a promessa, o Deus que tinha reservado a terra, o Deus que tinha levado eles até ali, por um momento eles se esquecem. E eles dizem, na declaração dos antepassados desses que aqui estão, eles disseram: eles são maiores do que nós. Eles são gigante, nós somos gafanhotos. Em nenhum momento, querido, você vê a maioria deles, dos 12, apenas 2 disse: o nosso Deus é mais forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus que prometeu, Ele irá à frente, o nosso Deus. A maioria disse: nós somos pequenos. Diante de um grande obstáculo, querido, eu penso que é melhor você olhar para Ele. Porque se você se olhar, querido, a falta de paz vai vir. Pastor, aquilo que eu estou enfrentando é grande. Aquilo que eu estou enfrentando é turbulento. E isso vai te levar, sabe, para um lugar chamado, um lugar de conflitos internos. De uma paz que não vem, de um desassossego que vai seguir a tua caminhada. O escritor está dizendo a esses hebreus que se converteram e estão sendo perseguidos: não desistam, não desistam, não façam como aqueles que fizeram parte da história de vocês, que chegaram tão próximo daquilo que Deus havia prometido, e por desobediência, por falta de fé, eles não misturaram a palavra com fé. Eles queriam a palavra, mas eles queriam uma coisa pronta. Querido, e não é assim que funciona em Deus. A chave que vai abrir a tua porta de vitória é uma chave de fé. Diga para o teu irmão: a chave é uma chave de fé. Pastor, está pronto? Ai, querido, nem para você nascer estava pronto. Não é? Ai, pastor, mas eu vim rapidinho, 7 meses. Tá bom, ainda assim foi 7 meses. Mas dizer que está pronto? Não está. Me diz, querido, algo poderoso na tua vida que não requereu de mim e de você tempo. Tudo, querido, exige de nós uma espera. Se vai fazer a coisa certa, aprenda a namorar, noivar e casar. Aí, pastor, mas comigo foi assim, né? Eu casei. Mas a coisa certa, namora, noiva e depois casa. Amém, querido? Conheça. Espere. A Bíblia diz, querido, que o escritor está escrevendo e dizendo: olha, tudo que vocês estão vivendo, essa perseguição, essa luta, também houve lá,
nos teus antepassados. Lá a conquista era física. Havia uma terra, havia um lugar. Eles não creram, não misturaram com fé, não entraram. E aí ele diz, agora também existe um lugar. No meio dessa perseguição, também tem um lugar para vocês. Que lugar? Um lugar de repouso. E eles perguntaram, como é que eu entro? A mesma forma que lá eles também entrariam. Mistura com a fé. O quê? Pega a palavra, mistura com a fé. Aonde eu vou me deparar? No lugar de descanso. O que é fé? Certeza daquilo que eu não. Certeza, convicção de coisas que eu não toco. Não estou vendo, não estou tocando, mas eu tenho certeza, existe. Existe um lugar de repouso para você. Querido, eu vim aqui para te dizer nessa noite, no meio dessa turbulência, dessa luta, dessa adversidade, querido, existe um lugar de repouso para você. É para você, os que têm crido na palavra de Deus. Este lugar é para os crentes em Jesus. Oh, maravilhoso. Esse lugar de repouso, de descanso, em meio a toda essa adversidade. Pastor, tem ímpio lá? Não tem. Incrédulo? Também não entra. Mas são homens comuns? São. Mas que decidiram ser cheios de fé. De andar diferente. Canaã teve que ser conquistada, viu, querido? Em nenhum momento Deus disse que não seria conquistada. Pelo contrário, Ele disse, ser corajoso. Não disse para o Josué, que depois entrou? Ser corajoso, ser fiel, ser temente, segue os meus mandamentos, porque eu serei com você. Ele deu uma garantia, um selo, eu vou com você. E você vai conquistar. Eu vou com você e você vai conquistar. Quando nós vemos para a nossa dispensação, querido, essa que nós estamos vivendo, quando perguntaram para Jesus, como é que vai ser o caminho? Ah, vai ser estreito. E como é que vai ser essa vida de crente? Cheia de aflição. Não foi? Ou você foi enganado? Você ouviu, querido, que a coisa ia ser leve. Ai, o pastor falou que não vai precisar nem trabalhar mais. De mim você não ouviu. Ou alguém aqui poderia dizer, ai pastor, minha vida está sendo uma vida assim, ó, mas nenhuma afliçãozinha, nenhuma. Mas onde você está? Levanta a mão, quero te conhecer. Cadê? Cadê você? Você está aqui hoje? Ou a tua vida tem sido como a minha? Em alguns momentos, querido, estou falando de verdade, estou abrindo meu coração para você, de olhar e dizer, Deus, como é que vai ser? E agora? E essa coisa? E essa escassez? E essa traição? E esse recurso que não vem? E esse laudo que apareceu? A verdade da nossa vida, querido, é que a cada momento parece que tem uma aflição. O segredo é o quê, pastor? Enfrentar cada aflição e dizer para os outros que nós estamos em paz? Não, isso não vai resolver. Porque dessa você pode até passar, mas na outra que você já vai dizer, eu lutei aquela e foi toda a minha força lá. Agora, esgotei. Estou mal. Não quero mais. Querido, é toda semana. Pergunta para os pastores aqui. É toda semana. Às vezes recebendo mensagem, dizendo, pastor, estou mal, estou desistindo, quer saber, não quero mais esse casamento. Pastor, tira da escala.
Pastor, não sei o que houve, mas estou fechando meu comércio. Não quero mais. Mas você está falando de quem? Do ímpio? Não, estou falando do povo de Deus. Que se não tiver um lugar de verdade, de repouso, não chega até o fim. O que você está falando? Isso é profecia? Não, isso é Bíblia. Se eu não aprender a entrar nesse lugar de repouso, eu não vou aguentar até o fim. Nós não iremos suportar. Porque o combate, querido, eu não sei na tua vida, mas na minha vida tem sido grande. Eu conversava ontem com um servo da igreja, na vida aqui da igreja, ele me perguntava por telefone: pastor, mas é verdade tudo isso que você fala? Você vive isso aí? Porque parece assim que você é mais santo. Eu estou sempre vendo você bem, sua esposa, sua família. Tudo isso que você prega é verdade. Você não sente nenhum desejo assim para o mundo? Ele me perguntou por telefone. E eu disse para ele: querido, eu sou igualzinho você. Não tenho asa. Te surpreendi, né? Não tenho asa. Não sou vice-deus. Mas você tem patente. Servo, escravo dele. Está gravado no meu peito. Te serve? Mas você não sente assim, desejo? Sou homem como você. Eu disse para ele. Ele está aqui hoje, não vou falar quem, claro. Ele sabe que é verdade. Tem desejo? Tem. O mundo tenta atrair? Tenta. Mas e aí, como é que você faz? Ele perguntou. Eu falei, eu coloco aquilo que está me atraindo, excitando, mexendo com a minha carne, eu coloco daqui, meu lado direito. E do lado esquerdo, eu coloco primeiro Deus, depois eu coloco a família linda que Ele me deu, e aí eu coloco você, eu coloco a igreja. E aí eu comparo, eu fico olhando. Isso aqui. Está mexendo, está excitando. E esse aqui? Isso aqui é incomparável. Quero mais não. Quero isso aqui. É assim que eu faço. Ai, querido, e aquilo que excitava virou nada, virou lixo. Porque vamos comparar a coisa certa, né, querido? Se aquilo está mexendo com você, então põe aquilo que realmente tem valor. E aí eu tenho vencido. Aí você sai cantando vitória. Embora eu seja mais que vencedor, eu vigio. Porque tem dias, querido, que às vezes você está mais fraco, né? E aí? Aí eu corro para esse lugar aqui, repouso. Eu vou lá e começo a orar. Eu começo a falar: Deus, a coisa está agitada aqui dentro. A coisa está agitada ao derredor. O casamento está agitado, Deus. As finanças estão agitadas. Calma meu coração. E Ele vai trazendo uma paz. Ele vai trazendo uma paz. Que no final eu esqueço até do que eu fui pedir. Eu começo a falar: Tu é maravilhoso, Tu é tremendo. Oh Deus maravilhoso. Aí o Espírito Santo: O que você veio pedir mesmo? Nada não, veio. Tudo em paz. É para esse lugar que Ele quer te levar. Um lugar para você ficar em paz. Em alfa? Não. Zen? Não.
Sabe quais são as decisões mais terríveis que os homens fazem? Irados. Grande parte daqueles que estão presos, estou falando humanamente falando, presos nos presídios, é porque em algum momento da vida deles, eles fizeram uma escolha irada, desesperada. A coisa foi cercando, ai, não tem mais jeito, então eu vou fazer isso aqui, ó. Ninguém está vendo. E Satanás vai cercando. Ai, pastor, foi um vacilo, mas tirou a vida de alguém. Foi um vacilo, mas escolheu, querido, pela falta de sossego dentro, por aquela turbulência, aquela coisa toda. Ai, vendo meu filho pedir, não podendo dar, pastor, vendo a situação difícil, cercando, sabe como é que é, né? A gente fica desesperado. Então, querido, mas você é servo de Deus, e para você tem um lugar de descanso, para você tem um lugar de refúgio, tem um lugar de repouso, tem um lugar de repouso para você, um lugar onde você pode descansar, e lá, querido, você pode abrir teu coração, esclarecer tudo, porque Ele é contigo. O Espírito Santo está dizendo a esses hebreus: não desistam por causa da perseguição religiosa. Não voltem a ser aquilo que vocês eram, porque vocês têm em Jesus um lugar de descanso. Não desista por causa da perseguição. É a mesma palavra para nós, filhos que estamos aqui, que estão pela internet. Não desista por causa da perseguição. Diga para o teu irmão, querido, mas olha no olhinho dele como um profeta. Não desista por causa da perseguição. Não se desespere. Não faça escolhas sem paz. As escolhas sem paz, querido, te leva para um lugar de muita dificuldade. O inimigo está criando todo um cerco, toda uma situação, e se você não abrir os seus olhos, querido, você vai se deparar com um prejuízo muito grande na tua vida. Volta enquanto há tempo. Vai para esse lugar de repouso e conta tudo para o teu Deus, porque Ele é Senhor de toda a terra, e Ele virá o teu socorro. Você não é um ímpio, você não é um sem Deus, para dizer que não tem quem te socorra, porque Ele é um Deus que te visita no mais profundo abismo, no mais alto monte, no mais profundo mar. Ele te busca para te fazer um mais que vencedor. Quando nós passávamos em Israel, muitas coisas me marcaram lá. Coisas simples, mas que Deus falava. O território é pequeno, e o irmão, Monte Pai, no degelo dele, no derreter do gelo, ele vai formando rios. E esses rios desembocam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce. A tecnologia de Israel é muito grande também em irrigação. E eles fazem a irrigação para o país todo. E nós víamos aqueles dutos gigantescos de água. Você lembra disso, João? Irrigando toda a terra. E era maravilhoso, porque nós passávamos de um lado o deserto e do outro plantações inteiras. Bananas, laranjas, todo tipo de fruta. Mas era interessante que às vezes, em meio a um campo e outro, havia uma terra sem nenhuma plantação. Sabe por que não havia plantação?
Porque aquele ano era o ano do repouso. Era o sabático da terra. E quem cuida de terra, entende, sabe que para produzir tem que repousar. Do que você está falando? Estou falando de você. Para produzir, vai ter que descansar. O que você falou? Estou falando que para produzir, você vai ter que descansar. Aí, pastor, e se eu continuar com essa correria? Com essa coisa que eu estou fazendo, que não dá tempo para nada. Chega uma hora que você não vai produzir mais nada. Qual que é o convite? Hoje, descansa. O Espírito Santo está dizendo, deixa que eu trabalho. E o meu trabalho? Tem um louvor antigo, bem antigo. O meu trabalho é descansar em ti. Lembra disso? Se eu soubesse, tivesse um vozeirão, eu cantava. Fica na bênção, não vou cantar não. Fica na paz. O meu trabalho é? E o teu trabalho? É trabalhar. Diga para o teu irmão, querido, olha para ele, para produzir vai ter que descansar. Então, diante de você, querido, eu vou deixar você numa escolha. Chegamos numa encruzilhada. Esse culto foi, fomos caminhando junto, agora chegou aqui, nós vamos ter que decidir. Se você quer viver essa vida de aflição, porque a vida de aflição existe, meu querido. Ai, pastor, me mostra uma vida sem aflição. Tem, Alex? Parece que você levantou a mão que tinha. Não, me perdoa. Tem alguém que tem uma vida sem aflições, sem luta? Dou-lhe uma. Sem aflições, querido, a encruzilhada não vai dizer, para cá, não. Mas a encruzilhada vai dizer, para a esquerda, aflições com paz. Para a direita, aflições sem paz. Desemboca no Cristo. Desemboca no mundo. E o mundo é morte. Por que os crentes às vezes escolhem a aflição do mundo? Porque desesperados eles fazem loucuras. Sem paz, eles escolhem errado, mesmo ouvindo a mesma palavra do que escolhe certo. Aí, pastor, então qual é a estratégia do inimigo? Tirar a tua paz. Ele não tem pressa da tua escolha. O que ele quer hoje é tirar a paz. Eu escolho descansar. Tem aflição? Tem. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Que lugar? O vale da sombra da morte. Não temerei